It's a pleasure for me to introduce Professor Juan Carlos Barreira. Professor Barreira completed his doctorate under my supervision in the Fluminense Federal University in 2024. He also completed an 8 months postdoctoral fellowship at Friedrich Alexander University under the supervision of Enrique Suazua. He is a good scientific production. On this occasion, he will present a lecture entitled Boundary and Interior Control in a Diffusible Local Volterra Model. Es un honor para mí introducir al profesor Juan Carlos Barrera. El profesor Barrera completó su doctorado bajo mi supervisión en la Universidad Federal Fluminense en 2024 y también realizó 8 meses de estudios postdoctorales en la Friedrich Alexander University bajo la supervisión del profesor Enrique Sosúa. Temboa Producción Científica. Y en esta ocasión él va a presentar la palestra titulada Boundary and Interior Control and a Diffusible Local Volterra Model. Adelante, professor João, you can start. Obrigado, professor. Obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer aos organizadores, né, do Seminário de Dependência Matemática Aplicada pela oportunidade, em particular ao professor Juan pelo convite, nesse seminário que tem demonstrado ser muito importante, né, para a comunidade matemática ao longo dos últimos anos e vem dando espaço para jovens pesquisadores também. Então, como o professor disse, hoje aqui eu vou falar sobre o trabalho Boundary Interior Control in a Diffusive Logical Voltaire Model, que foi um trabalho desenvolvido no meu estágio de pós-doutorado na Friedrich Alexander University, na FAU, ok? Na Alemanha. E ele é em colaboração com o professor Maicon Sônego, da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, e com o professor Henrique Zoazua, da FAU, da Alemanha. Ok? Então, primeiramente, eu vou procurar falar um pouco sobre o que motivou a gente a considerar esse problema, que é um modelo, né, muito conhecido, o modelo de lógica Voltaire. Vamos apresentar os principais resultados obtidos, analisar esses resultados e, a partir daí, tirar algumas conclusões, né? E também veremos um pouco de uma parte numérica também realizada a fim de corroborar, né, os nossos resultados teóricos obtidos. Bom, inicialmente, né, o modelo de lógica Voltaire foi desenvolvido no século XX, né, para estudar a interação entre modelos populacionais. E ao longo do tempo, né, ele vem sendo possui diversas implicações, né? Inicialmente, como eu falei, para a interação entre modelos populacionais e nisso estudar a dinâmica do tamanho da população, assim como a composição faixa etária, a composição etária deles e também nesse sentido analisar sistemas ecológicos, né, como modelos competitivos e modelos de mutualismo entre as espécies. A partir daí, né, nos últimos anos, ele vem tendo diversas outras formas de aplicações, como, por exemplo, na economia, tecnologia ou também competição industrial, tá? Então, esse modelo competitivo entre as populações lá, entre as espécies também, de certa forma, também tem sido visto em modelos competitivos, em modelos industriais, certo? E na teoria de controle também não é diferente, né, que é o nosso foco aqui. Porque, por exemplo, devido a uma simples mudança de sinal, né, nesse modelo, isso pode causar um impacto significativo, né, seja na dinâmica do problema, tanto quanto nos resultados esperados, tá? Mais recente, né, em 2023, Bonard e Holt estudaram o sistema de lógica Voltaire, ok? Estudando a controlabilidade ótima, tá? Eles usaram esse modelo para controlar microbiotas. E também em 2016, Ibanez também estudou um problema de controle lógica Voltaire. E nesse verificou a propriedade de Turpike, né, que é uma propriedade muito interessante que ela relaciona, né? Ela, ela vê a propriedade, ela é uma propriedade que diz que as soluções e os controles ótimos, né, de um sistema de evolução, né, eles permanecem próximos do sistema, das soluções ótimas do sistema estacionário, né, do problema estacionário. E elas permanecem próximas a maior parte do tempo, né? Ao longo do tempo, na maior parte do tempo. E essa propriedade, né? Ela é, ela, ela é um caminho estacionário, né? Que
que diz que é um caminho estacionário que se refere à rota mais rápida entre dois pontos suficientemente distantes. Ok? Então, ele analisou isso também para esse modelo, e ainda mais recente, Sonigo e Suassua estudaram o sistema de lógica Voltaire com competição fraca, né? Colocaram hipóteses sobre os parâmetros a fim de que a fim de que essa competição fosse fraca, ok? E também a Phillips e o Azul estudaram um modelo de lógica Voltaire difusivo com competição forte, ok? Esses dois últimos trabalhos são os dois principais motivadores, né, do nosso estudo, tá? Porque eles estudaram utilizando somente controles de fronteira, ok? Então, a partir dos resultados obtidos por eles, a gente pensou em verificar o que aconteceria se a gente colocasse também controles internos, tá? Além dos controles de fronteira, colocasse controle interno, e por meio dessa combinação de controles, quais resultados a gente conseguiria obter, ok? Então, os objetivos, né, do nosso trabalho, né? Um dos principais objetivos do nosso trabalho é obter resultados numéricos para o modelo competitivo do lógica Voltaire, ok? E ele é difusivo, né? Um modelo difusivo, e é uma competição geral, né? Uma competição bem geral. Aqui a gente não está interessado em competição fraca ou forte, é uma competição bem geral, a fim de entender, né, a dinâmica ecológica de populações, e também ter uma interpretação biológica um pouco mais próxima da realidade, né? Aqui nós trabalharemos com a competição entre duas espécies, ok? Por exemplo, por recursos limitados. E o nosso primeiro sistema, né? é, o nosso primeiro problema, né? A gente vai estar interessado nesse sistema um, que é um modelo, como eu mencionei, geral, de lógica Voltaire difusiva. Aqui nós podemos ver D1 e D2, né, os parâmetros de difusão, certo? Capacidade da espécie de se expandir. Aqui nós temos o A1 e o A2, né, que é a taxa de reprodução, né, da espécie U e da espécie V. O B1 e o C2, eles são uma competição intraespecífica, né, das espécies, uma autoinibição, né, pode ser visto como uma autoinibição. Aqui todos os nossos parâmetros são positivos, então aqui é como se a espécie U, a capacidade da espécie U de inibir o crescimento dela mesma, ok? E aqui a da V, C2 para V, e aqui a competição, né, de fato, né, a CU, o C1 e o B2, né, que é a capacidade da V inibir o crescimento da U e da U inibir o crescimento da V. O HO, que é o nosso controle, o nosso controle H, né? Podemos observar que ele atua em todo o domínio, tá? E ele é um controle multiplicativo, agindo como potencial somente na primeira equação, então ele tem uma influência aqui direta somente na espécie U, certo? Temos dados iniciais, 0 v 0, e CU e CV, os nossos controles de fronteira, ok? Aqui nós estamos com um domínio suave, um, dois ou três dimensional, ok? Fronteira regular. E para esse sistema a gente está interessado na controlabilidade assintótica para alvos de sobrevivência de somente uma das espécies, ok? Então somente uma das espécies vai sobreviver. Uma vai para zero e a outra vai para um estado específico positivo, tá? E importante frisar, né, que aqui o controle ele vai atuar em todo o domínio, como eu mencionei. Um segundo objeto de estudo aqui com um caso de coexistência heterogênea, ok? Então, nesse caso, para esse estado, né, as duas espécies vão sobreviver, ok? E para esse alvo, a gente conseguiu a controlabilidade em tempo finito, ok? Uma controlabilidade exata, tá? Em tempo finito. Então, só que aqui a gente consegue com que o controle H ele atue em uma sub-região, né, num ômegazinho contido no domínio ômega, ok? Então, aqui nós temos as mesmas condições, tá? Do sistema anterior, sistema 2, do sistema um, só que aqui o controle H ele vai atuar numa sub-região. Então, como é natural para esse tipo de modelo, e também foi um dos motivadores para estudá-lo, é as condições impostas, né? Restrições impostas sobre as soluções e sobre os controles, né? Então, tanto a solução U e V tem que satisfazer essa condição 3, né? Essa desigualdade 3,
e os controles também precisam ser de fase 4. Então, isso adiciona uma complexidade a mais, né, no problema, né, ele se torna mais difícil, porque a todo momento, né, no caminho da prova, as soluções precisam satisfazer, o controle precisa satisfazer essas restrições, elas não podem ser violadas, mas também, apesar da dificuldade, ele também traz um pouco mais para a realidade, né, porque naturalmente, né, é compreensível que a gente espera que essas espécies não tenham um crescimento descontrolado, né, então ela tem que estar ali em certas restrições, ok? Como eu mencionei, o Sonic e Suazu estudaram um modelo de competição fraca, então, colocando essas hipóteses sobre os nossos parâmetros do sistema 1, a gente tem o modelo de competição fraca, e para esse modelo, e olhando para um alvo de sobrevivência de somente uma das espécies, eles verificaram que, sob certas condições sobre os parâmetros, sob essas condições aqui, existem funções barreira. Que funções de barreira são essas? São funções, soluções de um problema estacionário, que elas impedem com que as trajetórias se aproximem do alvo. Ou seja, sobre essas condições, existe uma barreira que vai impedir com que a trajetória se aproxime desse alvo de sobrevivência de apenas uma espécie, ok? Então, é aí que, como eles utilizaram, né, somente controles de fronteira, como mencionei anteriormente, a gente verificou que, com a presença do controle interno multiplicativo, essa função barreira não vai existir, ok? E sobre qualquer condição dos parâmetros, aqui nós não vamos pedir nenhuma condição sobre os parâmetros, nenhuma hipótese para que a não existência das soluções, das funções de barreira sejam satisfeitas, ok? Então, para um alvo de sobrevivência de apenas uma espécie, esse é alvo 0 A2 sobre C2, que representa a extinção da espécie U e a sobrevivência da espécie V, ok? A gente tem o seguinte resultado. Teorema 1, que é um resultado de controlabilidade assintótica. Ele vai dizer que existem controles de fronteira, CU e CV, e um controle interno, ambos, todos independentes do tempo, ok? Então, ok, para qualquer dado inicial, a solução de um vai satisfazer essa convergência uniforme, ok? Então, repare que aqui a gente não tem nenhuma condição entre os parâmetros e a gente conseguiu a existência dos controles de fronteira e do interno, ok? Então, para a prova desse resultado, a gente começa considerando os controles de fronteira constantes, constantes igual ao alvo desejado, e toma o controle interno a fim de que o sistema seja estável. Então, uma vez estabelecido isso, a gente prova que esse alvo 0 a 2 sobre C2 é a solução única do sistema estacionário correspondente ao nosso sistema de controle. E então utiliza um resultado de convergência, tá? Estabelecido pelo Smiley em 1984, que garante que pode ser visto, né, de Smiley em 1984, que garante que a solução do sistema converge assintoticamente para esse alvo, que no caso é o alvo 0 a 2 sobre C2, ok? Então, mais uma vez, aqui os controles obtidos aí são independentes do tempo, isso é um fator importante, e aqui a gente conseguiu a controlabilidade assintótica. Então, para a controlabilidade em tempo finito, né, é esperado uma dificuldade, né? Porque na contabilidade de tempo finito para problemas difusivos, né, é esperado que a solução, né, a trajetória, ela oscile ao redor do alvo, né? Então, uma vez que ela pode oscilar ao redor do alvo, como a gente está trabalhando com o alvo, nesse caso, né, com 0 a 2 sobre C2, poderia acontecer em algum momento da solução U oscilar ao redor do zero e, portanto, em algum momento ela seria negativa e isso iria violar a restrição 3 que a gente viu anteriormente, certo? Então, para esse alvo, a contabilidade em tempo finito é um desafio e certamente é uma pesquisa aberta aí e procuraremos tentar no futuro aí por meio de outras ferramentas. E também um fato importante, né, que o controle aqui atua em todo o domínio, né, a gente não começou ele por um domínio pequeno para poder depois ele ter influência em todo o domínio, né? Porque se a gente considera aqui um domínio pequeno, então a gente vai precisar de hipótese sobre os parâmetros. E não foi essa a intenção aqui, ok? Atuando no domínio todo, sem nenhuma hipótese sobre os parâmetros, a gente conseguiu a contabilidade assintótica. E, portanto, né, por simetria, né, pela simetria do problema, a gente tem que
para o alvo, onde a espécie U vai sobreviver e a espécie V vai para a extinção, a gente consegue o mesmo resultado anteriormente, só que agora o controle, né, o controle interno tem que atuar na segunda equação. Ok? Anteriormente ele atuou na primeira e levou o U para zero. Agora ele atua na segunda equação do sistema. Perfeito? O nosso segundo alvo é um alvo de coexistência heterogênea, tá? E para isso a gente vai colocar essas hipóteses sobre os parâmetros e estudar esse alvo aqui, U2 de estrela, V2 de estrela. Aqui a gente coloca hipótese a fim de que esse alvo seja positivo, tá? E θ, ele é a solução desse problema estacionário. Então, esse alvo aqui, ele é positivo, ele não está, né? É, não é como o caso anterior, né? Que vai para zero, porém, que tem um zero, né? Porém, aqui ele se anula na fronteira, devido ao comportamento da θ. Então, isso é uma dificuldade, né? Isso é uma dificuldade para esse problema, porque poderia chegar à próxima fronteira e ele oscilar de forma com que as restrições fossem violadas, né? E nesse caso também o controle interno multiplicativo se demonstrou muito importante. E a gente conseguiu o seguinte resultado, que é o teorema 2. Para qualquer ômegazinho contido em ômega, se essa condição ser satisfeita, né? Ou seja, a difusão, né? Ela é menor do que a taxa de reprodução sobre o lambda 1. Lambda 1 aqui, o primeiro autovalor do Laplaciano Dirichlet. Para todo dado inicial, a gente consegue controles de fronteira e um controle H, só que agora o controle H vai depender do tempo, ok? Só que a solução associada atinge o alvo exatamente em tempo finito, certo? Essa aqui, essa hipótese, né? Essa hipótese 6, ela é muito importante, né? Ela tem um significado biológico, ela relaciona a geometria do domínio, a difusão, a capacidade de difusão da espécie e a taxa de reprodução da espécie, certo? E ela é muito importante para um primeiro estágio da prova desse resultado, né? Esse resultado é feito em dois passos. O primeiro passo é uma contabilidade aproximada. A gente aproxima a trajetória do alvo, tá? E uma vez que ele esteja suficientemente próximo desse alvo, a gente aplica o segundo passo, que é um resultado de contabilidade local, em tempo finito, certo? Então a gente reformula, nesse segundo passo, a gente reformula o problema ao redor do alvo, o das estrelas, V das estrelas, lineariza, utiliza estimativas de Kahneman, contabilidade global do sistema linear, e então estende o resultado para o sistema não linear por meio de um teorema de versibilidade no teorema de Luz-Termin. Ok? Então, combinando esses dois estágios de controle, esses dois estágios, a gente consegue demonstrar o teorema 2. Ok? Algumas interpretações biológicas, né, sobre o controle interno, né, é que ele é um agente externo, né, que afeta, no caso da equação 2, né, ele afeta somente a U, né, da equação 1 também, só que falando sobre a equação 2, ele afeta somente a taxa de reprodução da U, tá, numa sub-região, ok? Quando ele é positivo, ele pode representar um aumento, né, na população da U, né? E isso pode ser devido a uma condição genética, a um fator ambiental que vai fazer com que a população cresça. Se o H é negativo, então isso pode representar uma doença, né? Uma doença ou um pesticida que afeta somente a U, isso vai fazer com que qualquer população de U diminua, certo? Pelo acoplamento, né? É um sistema acoplado, pelo acoplamento, quando a gente está atuando como a gente está atuando na primeira equação, ele está atuando na U e pelo acoplamento ele vai atuar na V diretamente, ok? O controle. E para esse alvo, o U duas estrelas, V duas estrelas, né? Que é o alvo de coexistência heterogêneo, se a gente coloca o controle multiplicativo na segunda equação, também a gente consegue o processo da mesma forma. Então, ele atuaria na V diretamente e, pelo acoplamento do sistema, atuaria indiretamente na U. Ok? Também, um fator importante é que foram precisas, né, estimativas em L infinito para o controle H. Ok? Geralmente, na teoria de controle, estimativas L2 são suficientes, né? Mas para esse aqui, devido às restrições, né? Restrições a todo momento são uma dificuldade do trabalho.
mas a gente consegue contornar elas por meio de estimativas zero infinito para o controle H. Tá? Em relação aos controles de fronteira, né, eles atuam, né, diretamente na fronteira, né, como uma densidade funcional ali, e pode ser interpretado como certa estratégia, né, de colocar predadores na fronteira, remover espécies, ou então acrescentar competidores. Ok? E também, devido à nossa estratégia aqui, uma vez que o foco aqui, né, foi problemas de Dirichlet, aí também os resultados também podem ser estendidos para controles de Neumann, né, em que a relação seria o fluxo, né, o fluxo sobre a fronteira, ok? Ou seja, por exemplo, a migração das espécies, né, saindo ou entrando da região, ok? Então, a análise dos resultados, né, para analisar nossos resultados, a gente viu que no teorema 1 a gente considerou os alvos de sobrevivência de apenas uma espécie, né, o A1 sobre B1, zero, e o zero A2 sobre B2, e estabelecemos os resultados de contabilidade assintótica global, certo? Então, para qualquer dado inicial satisfazendo as condições, a gente construiu controles de fronteira e um controle interno, ok? De forma com que a solução convergisse para o alvo, ok? Quando o t fosse para infinito. E, além disso, considerando o controle atuando, né, como controle interno, né, atua em todo o domínio, né, nós verificamos que todo o resultado foi obtido independente das condições sobre os parâmetros, e uma interpretação para isso também é que não existem as funções barreira que vão impedir com que a trajetória atinja o alvo. Ok? Um comentário importante também, né, é sobre um alvo 00, né, que iria implicar na extinção de ambas as espécies, certo? Esse alvo também é um alvo bem delicado, devido à mesma dificuldade aqui, né? A gente não tem, devido à possível violação, né, das restrições, esse alvo é um alvo delicado. O Sonneger e o Azul também estudaram esse alvo, conseguiram controlabilidade assintótica, utilizando apenas controles de fronteira para ele, ok? Só que sobre certas hipóteses dos parâmetros também. Duas hipóteses. Se uma delas não fosse satisfeita, então a gente consegue colocar um controle de fronteira lá, a gente verificou isso também, consegue colocar um controle de fronteira, então iria convergir também assintoticamente, tá? Mas a controlabilidade em tempo finito é uma, é uma, é uma dificuldade. Então, para verificarmos visualmente aqui, né, quando a gente considera, né, a hipótese sobre os parâmetros, a fim de deixar essa competição fraca e toma essas condições aqui, como estabelecido por Sonneger e Azul, vão aparecer funções barreira, né? Essas funções aqui, tracejadas, ok? Que vão impedir com que aqui, nesse caso, a espécie U, tá? Nesse caso, sob essas condições, o nosso alvo seria 1, 0, né? Sobrevivência da U e extinção da V. Então, o controle atuaria na segunda equação. Então, a gente teria aqui a espécie U tentando ir para o alvo, mas a função barreira iria impedir isso. E, da mesma forma, a função V, a função barreira aqui também, impedindo a trajetória da V de atingir o alvo, ok? Então, nesse caso aqui, barreira para ambas as espécies. Então, o que nós verificamos é que, introduzindo, ativando, né, o controle interno multiplicativo, essas funções barreira não vão existir, ou então pode pensar também que a gente vai ultrapassar essa barreira, não vai ser suficiente, e, portanto, a espécie U vai atingir o seu alvo, assim como a espécie V. Ok? Aqui, né, eu digo novamente que esse alvo em tempo finito é uma dificuldade, tá? E é um tópico, né, para uma pesquisa futura. E para o alvo o 2 estrelas V 2 estrelas, a gente conseguiu a controlabilidade em tempo finito, ok? Desde que a hipótese 6 seja satisfeita, certo? Então, desde que a hipótese entre a capacidade de difusão da espécie, a taxa de reprodução e o parâmetro lambda 1 sejam satisfeitas, a gente consegue, né? Essa é uma hipótese muito importante
para poder dirigir o alvo, para poder direcionar, né, a trajetória até o alvo, ok? Então, uma vez que ele está suficientemente próximo, a gente aplica teoria local, ok? E esse alvo, em específico, ele está ali dentro dos parâmetros, né? Todo momento ele está dentro dos parâmetros e a dificuldade dele é que ele se anula na fronteira. Porém, com as estimativas obtidas para o controle interno, a gente consegue verificar que as, as, eh, as soluções, né, não violarão as restrições e, portanto, ele é um controle, esse controle H ele é um controle bem comportado, né? Então, ele tem pequenas oscilações ali que ainda vão nos deixar dentro das restrições e, portanto, a gente conseguiu a controlabilidade em tempo finito, ok? Então, a fim de exemplificar um pouco, visualizar, primeiro a gente parte aqui, né, de um dado qualquer, e aí utiliza essa estratégia, a gente toma um controle interno multiplicativo e o controle de fronteira específicos, tá? E, normalmente, a dinâmica, né, desse sistema vai direcionar para o alvo, tá? E uma vez que ele esteja suficientemente próximo, a gente aplica a teoria local e, portanto, consegue em tempo grande, né? É em tempo finito, porém é um tempo grande, porque primeiro essa controlabilidade sintótica pode ser que demore tempo para poder chegar suficientemente próximo, então é um tempo finito, porém é um tempo grande, certo? E aí, uma vez que está próximo, a gente aplica e consegue o resultado global, tá? Em tempo finito. Então, visualizando aqui o, esse alvo, o U2 estrela, V2 estrela, né? Que tem em azul o U2 estrela, V2 estrela, ok? São alvos positivos, que estão na fronteira. E aqui nós podemos ver a evolução, né, da U, ok? A evolução da U se aproximando com o passar do tempo ao alvo o duas estrelas. O da V também se aproximando com o tempo. O comportamento dos controles de fronteira e o comportamento do, do controle interior, H, ok? Tem um alvo também que os Sorengas Azul estudaram, que é o alvo de coexistência homogênea, tá? Lá eles chamaram de U estrela, V duas estrelas. Esse alvo ele é uma constante positiva. Então, uma vez que ele é uma constante positiva, só, né, ele não se anula na fronteira, então ele se torna um pouco melhor de visualizar e melhor de atingir, né? Eles lá estabeleceram a controlabilidade assintótica para esse alvo e, e como ele é um alvo positivo e ele está dentro das restrições, ele vai permitir a oscilação, né? Uma possível oscilação, né, ao redor dele e, portanto, também é, eles concluem a controlabilidade em tempo finito, tá? Então, os nossos estudos aqui foram para esses alvos, então as conclusões que a gente tira aqui para alvo de sobrevivência de somente uma das espécies, a gente combinou os controles de fronteira e interior e com isso conseguiu uma controlabilidade assintótica independente dos parâmetros, ok? Independente das escolhas dos parâmetros e, e a não existência, né, de funções de barreira que vão impedir que essas soluções, que essas trajetórias se aproximem do alvo. E para o alvo de coexistência heterogênea, a gente viu que também a combinação dos controles, ok? De multiplicativo interno e, e de fronteira nos permitiu obter a controlabilidade global em tempo finito, ok? E a dificuldade desse alvo é ele se anular na fronteira, porém, devido à estratégia que nós tomamos e estimativas, né, conseguidas, essa dificuldade foi contornada e então conseguimos o resultado, certo? Ahn, eu já falei do alvo 00, acho que era isso que eu gostaria de falar. Ok? Muito obrigado pela atenção. Oh, thank you very much, Professor Juan Carlos, for your nice start. Obrigado por su palestra. Any question or commentary, please? Preguntas o comentarios, por favor. Is open audio and video for question.
o audio y el vídeo están abiertos para cuestiones. I have one question, John. Is possible to study the hierarchical control problem for this model? ¿Es posible problema de control jerárquico para ese modelo? Acredito que sim, acredito que seria assim e seria muito interessante. Também a gente tem pensado também no controle só aditivo, né? Um controle aditivo, sem ser um controle multiplicativo, mas ele traz algumas dificuldades. Mas eu acredito que o controle hierárquico também seria possível. A dificuldade aqui é saber quais seriam os parâmetros para as restrições, tá? Encontrar quais seriam, se eles estariam, se com o controle hierárquico estaria dentro das restrições. Isso eu acho que seria a grande dificuldade, né? Porque a gente utilizou o controle multiplicativo, então eu não tenho tanta certeza, acredito que sim, mas não tenho tanta certeza se com o controle, com controles hierárquicos se ia dar certo. Other question, and the problem in sensitive control, you, Insensitive controle, uma excelente pergunta também. Com insensitive controle, with functional standard. ia ser um funcional dependendo provavelmente dos dois, tanto da U quanto da V. Seria interessante o tipo de controle, Mhm. mas não tenho certeza. Acredito que sim, tomando inicial, sim, Uh, daria. Thank you. Thank you, Joan. Any question? Any question? Eu tenho uma Uh, pergunta. yes, I, Professor Hernán. Hernán, Me ouvindo? please, Hernán. O É, Luciano, Luciano, sobre o tempo, isso. Obrigado, professor. Luciano, please, por favor, sim. Sobre o tempo que você disse que tem que ser em tempo finito, tem que deixar um tempo grande, tem o tamanho dele, alguma estimativa, algum tempo que seria ótimo, que fosse possível fazer em tempo finito, É, ou só sabe que tem que ser muito grande? só numericamente. Numericamente a gente coloca um tempo, até, acho que eu coloquei um tempo mínimo aqui, né? Seria um tempo mínimo aqui para conseguir atingir, mas na parte teórica a gente não obteve esse tempo, não. Uma Uhum. estimativa. Mas aí o que acontece é que uma vez que você aplica, né, a controlabilidade assintótica, que é o primeiro passo, né? A partir daquele ponto, né, vamos supor T1, né, foi ali que você já está suficientemente próximo, então a partir dali ele se torna o tempo inicial, né, o Uhum. próximo. E aí mais uma estimativa teórica para ele a gente não tem, apenas uma visualização numérica mesmo. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Thank you, Luciano. Any question? Well, if not more question, thank you, Joan, again, por your Obrigado. excellent talk. Obrigado nuevamente por su excelente palestra.